Diogo, boa noite. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Primeiro jogo do Brasileirão, o Atlético recebe aqui um dos candidatos ao título e encara o jogo, consegue uma virada. Qual que é o sentimento de vocês, da comissão técnica? Porque enfrentar o Palmeiras é sempre difícil, mas estava à frente no placar e toma um empate. Qual que é o sentimento hoje? Mais positivo ou fica a frustração muito grande pelo empate? Não, eu acredito que a frustração ela é bastante pertinente ao torcedor, e como a gente trabalha e também torce, claramente a gente sai com essa pequena frustração, mas eu acho que a gente precisa valorizar muito, mas muito mesmo a elaboração do plano e a execução de um plano contra, sem dúvida nenhuma, um dos favoritos. Na verdade, não só deste jogo em especial, mas também no clássico no domingo, que eu acho que a gente consegue imaginar o cenário que o jogo vai acontecer, e que muitas vezes isso não é fácil, e que o jogo aconteça da maneira que a gente havia planejado. Então fica aquele ar de frustração, não pelo empate, mas sim porque eu acredito que a equipe mereceu coisa melhor hoje, numa estreia, para mim, bastante positiva, baseada na forma coletiva. Diogo, boa noite. Igor Assunção, da Rádio 98. Você falou do plano de jogo da equipe em relação ao adversário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa forma de jogar, sobre esse time que o Atlético acabou encontrando, e hoje o torcedor vira e fala, não, o 1 ao 11 do Atlético basicamente é esse aqui. E se você conversou com o São Paulo também e perguntou para ele um pouquinho sobre a revolta dele em relação à arbitragem, qual é? Não, em relação ao Jorge, eu acredito que é parte da característica dele, vocês o conhecem. Eu acredito que é uma pessoa extremamente ambiciosa, e eu acho que talvez seja a pessoa certa para o clube nesse momento, justamente porque tendo em vista as últimas 2 temporadas, eu acho que a gente precisava realmente trazer uma resposta melhor para o torcedor, para o externo. Eu acredito que a gente vem fazendo isso pouco a pouco, ainda que em alguns momentos do Campeonato Mineiro os resultados ainda não aconteciam, os resultados positivos, porque os resultados eram, de certa forma, mantendo uma invencibilidade na temporada, o que não é fácil aqui nesse calendário tão maluco, tão insano. E eu acredito que em relação ao time, eu acho que a gente vai pouco a pouco encontrando respostas coletivas individuais para que de fato sejam compatíveis com aquilo que a gente imagina para o nosso jogo. É verdade, isso a gente comentou internamente, que a gente tem elevado a nossa régua, e os jogadores precisam saber de que a régua é dessa para cima, para que o Atlético seja ainda mais protagonista, ou pelo menos tentar ser protagonista, que eu acho que é o nosso trabalho. Depois tem uma série de questões que meramente, exclusivamente individuais, que afetam no rendimento de uma equipe protagonista, mas acho que a gente vai no caminho certo. Eu acho que o torcedor sai dessa noite frustrado, mas bastante contente com aquilo que tem visto da equipe. Diogo, Betinho Marcos, Portal Fala Galo, queria que você elucidasse um pouquinho de 3 partidas do Vitor Hugo, dando uma mobilidade muito grande ali, tentando um tempo de bola para encontrar o Hulk em várias situações, e ele correndo horizontalmente, da esquerda para a direita. Em vários momentos você achava que ele estava num lugar, ele estava no outro. Como é que essa dinâmica que vocês estão pensando para dar essa velocidade, que parece que ele vai ser o motorzinho, pelo menos foi o motorzinho do time nos últimos 3 jogos, ele entrou já calçando mesmo, como uma luva ali, como dizem. Queria que você falasse também da necessidade defensiva do zagueiro. O Atlético precisa de contratar um zagueiro. Obrigado mais uma vez. Eu começo pela segunda, porque eu acho que ela é mais fácil do que eu me exima dessa responsabilidade. Eu acredito que acredito que seja um assunto interno entre o Jorge e aqueles que hoje dirigem o clube. E em relação ao Vitor, eu acredito que o Vitor seguirá dando muitas coisas quando o modelo favoreça a ele, tá? Eu acho que a carreira do Vitor indica um jogador extremamente técnico, um jogador com uma alta capacidade criativa, e sem dúvida nenhuma, quando a equipe propicia a esses jogadores tempo, espaço e algumas relações importantes, com certeza eles vão ser destaque. Eu acho que o Vitor, assim como outros jogadores aqui do próprio clube hoje, e Igor, eu acho que são jogadores bastante compatíveis com aquela ideia mais técnica do nosso modelo. Boa noite, Diogo Fernando, da FAN FM. Queria saber a respeito do desempenho, né? O torcedor do Atlético pode sair frustrado, mas eu acho que ele sai também feliz pelo desempenho do Atlético, não só no domingo, que venceu uma equipe que já vem com uma certa consistência, e hoje também contra uma equipe também que já vem com uma certa consistência. O que o torcedor pode esperar para essa temporada? É difícil saber, porque essa temporada tem nuances e ela é extenuante para todas as equipes, obviamente. Então é sempre muito difícil, há muitos torneios dentro dos próprios torneios. Eu acredito que a grande chave de uma equipe no nosso calendário é como ela reage aos momentos muito ruins, ou melhor, como o externo
e cito a vocês, que eu acredito que vocês fazem parte do mundo atlético, do mundo galo, interferem nesse aspecto. Eu acredito que se a gente tiver um pouquinho mais de uniformização nos bons e nos maus momentos, com certeza os jogadores vão surfar numa onda muito mais tranquila, e eu acho que essa oscilação, que ela é natural, vai acontecer um pouquinho menos. O que a gente espera, eu volto a falar, é que a gente seja cada vez mais protagonista e que a gente possa seguir elevando o nível competitivo através de uma forma bastante respeitada. Volto a falar, hoje uma partida que beira a execução, a perfeição da execução daquilo que foi o plano elaborado pela gente. Eu acho que isso é elogiável contra uma equipe que seguramente, eu não gosto de escutar muito televisão, mas hoje à tarde escutava que eram os favoritos pelo título, como vencendo nos últimos 10 anos talvez de campeonato. Boa noite, Diogo. Marcos Fernandes da Rádio Tabira. Eu queria saber que hoje o São Paulo se surpreendeu de uma forma diferente. Ele, bem dizer, repetiu o time do Clássico. Quando o Preciado machuca, ele coloca o Igor Gomes e coloca o Franco na direita. E hoje ele repetiu esse time. É uma cobrança que vem gerando muito no futebol brasileiro e na imprensa brasileira a respeito dele não repetir muitas equipes. É uma mudança que pode esperar para ele nesta temporada, de repetir mais as equipes, para dar liga, dar mais entrosamento para a equipe? Não, eu acredito que o Jorge é uma pessoa bastante incômoda com os problemas que a equipe vai apresentando durante os jogos. E claramente, quando a equipe vai trazendo respostas positivas, é mais normal de que essa equipe vá se mantendo por uma questão meramente resultadista. Eu acredito que cada jogo demanda, eu já falei numa conferência anterior, que acho que cada jogo demanda uma estratégia diferente, porque eles não são absolutamente nada iguais. A gente jogou contra um time no domingo com uma marcação agressiva e exclusivamente zonal, e hoje a gente encontra uma equipe que quase todas as suas principais virtudes estão vinculadas ao jogo de duelo e ao jogo da marcação individual. Então seria inevitável de que mudanças ocorressem dentro de um plano de jogo, obviamente pensando em características de jogador, porque são jogos diferentes. Agora, obviamente que a gente precisa respeitar também aquilo que foi produzido no domingo. Eu acho que o Jorge seguiu um pouquinho essa linha, respeitando, para mim, o ótimo rendimento que a equipe apresentou no Clássico contra o Cruzeiro. Diogo, boa noite. Tiago, do canal Tiago de Araújo. Eu queria a sua opinião sobre algumas saídas, né? Hoje o Rony, né, já se despediu e a gente tem uma saída iminente aí do Júnior Santos. Queria a sua opinião, sempre muito, as suas entrevistas são sempre muito inteligentes e sinceras. Eu queria saber se é efetiva a saída também de mais um atacante, sendo o Júnior Santos, se o Atlético precisa de mais uma peça nesse setor. Obrigado, boa noite. Eu não estou ainda muito por dentro dessa questão da própria saída do Júnior, mas se isso vier a acontecer, eu acredito que sim, o Atlético sabe da necessidade de que a gente tenha jogadores protagonistas e jogadores compatíveis com o modelo que a gente está tentando implementar. Eu volto a falar, muitas vezes a gente não consegue, e é por uma questão temporal, é por uma questão de compatibilidade de perfis, enfim, o futebol não é tão fácil como muitas vezes a gente mesmo imagina. Eu acredito que a gente vai reajustando, reformulando junto com a própria direção, junto com o próprio setor de análise de mercado do clube. Eu acredito que a gente vem pouco a pouco tentando conduzir esse passo de uma forma menos impactante, porque a verdade é que ela é muito difícil, porque quando você troca nomes próprios, até gerar uma própria adaptação, não só dentro do modelo, mas com a cidade, com tudo, eu acredito que a gente vem pouco a pouco. Eu sei que a paciência ela não existe, mas a gente vai tentando levemente, de maneira mais suave possível, passar por esse processo tão difícil dentro do nosso futebol. Diogo, boa noite. Leandro Colombo, de Tempo Esportes. A gente vê mais uma boa partida, pelo menos na minha avaliação. Acredito que de forma geral do Renan Lodge também, um lateral que não só defende muito bem como ataca, é reconhecido por isso, inclusive. A gente tem o Dudu, um jogador muito agudo. A gente tem o Coelho, que pode jogar por aquela posição. Por vezes, na direita, dá pra gente perceber um certo desequilíbrio. O Bernard não é o mesmo jogador com a explosão que outrora teve. O Gustavo Scarpa é mais um meia do que um ponta, como disse o próprio Jorge. Enfim, a comissão técnica do Atlético enxerga um certo desequilíbrio para gerar oportunidades ofensivas do lado esquerdo para o direito? Não, acredito que hoje podem haver melhores relações de um lado do que do outro, mas eu acredito que nosso trabalho, na verdade, é diariamente tentar encontrar essa melhora nessas relações,
para que o time possa ser de fato, como você mesmo está falando, talvez mais equilibrado. Eu não gosto da palavra equilíbrio, porque o equilíbrio é fácil de defender. Eu prefiro que ela seja totalmente desequilibrante, mais indo até para o caótico. Mas eu acredito que a gente vem dando muitas vezes minutos nos próprios treinos, ou dentro de alguns jogos do Campeonato Mineiro, mas sobretudo dentro dos nossos próprios treinos, para que todos os jogadores, isso é uma marca do trabalho, acho que do Jorge, fazer com que os jogadores sejam mais polivalentes, no sentido de que possam atuar em diferentes funções, porque os jogos também são diferentes. Então acredito que hoje a gente vem dando bastante minutos, tanto para o Alaminda, como para o próprio Coelho pela direita. Eu acredito que a gente vai encontrando essa variação, ou vai dando minutos para esperar, obviamente, a resposta que eles podem dar. A partir dessa resposta, seguramente a gente vai ter uma melhor avaliação se de fato a gente é desequilibrado e a gente precisaria ajustar esse ponto, ou se a gente pode levar a temporada dessa forma. Obviamente, volto a falar, acredito que acho que alguns jogadores são mais absolutos, que é o caso do Dudu, ainda que ele já tenha jogado por direita, e a gente tenta respeitar essa condição, porque de fato ele é muito diferente nesse lugar. Então a gente vai tentando otimizar dentro do próprio processo de treino minutos para os demais jogadores, para que eles passem por diferentes situações, diferentes posições, e que se estejam adaptando constantemente a essas novas demandas para esse tipo de jogador. Diogo, boa noite. Guilherme Frossar. O Atlético hoje toma 2 gols que, enfim, houve ali lances de disputa aérea. A gente sabe que bola parada ganha jogo, ganha campeonato cada vez mais no futebol. Você não vai falar naturalmente de buscas do Atlético no mercado, nem é seu papel, mas caso o Atlético vá buscar mais jogadores no mercado, a questão da estatura, você acha que é uma situação que tem que ser levada em conta? Você acha que esse time do Atlético pode ter esse asterisco de ser, em alguns momentos, dependendo da escalação, naturalmente, um time um pouco baixo, que isso pode atrapalhar o desempenho nesse tipo de jogada? Obrigado. Para responder bem essa pergunta, Guilherme, eu acredito que o futebol ele tem coisas bastante interessantes, e geralmente, agora está mudando um pouquinho o perfil, sobretudo no futebol europeu. Antigamente os grandes jogadores eles eram de baixa estatura, e claramente se você quer protagonizar um jogo ofensivo, a tendência é que esses jogadores, inclusive os defensores, sejam mais baixos do que o normal, por uma questão meramente de genética física, tá? E isso não é uma verdade absoluta hoje, porque a gente tem defensores como Van Dijk, por exemplo, que são super altos e ótimos na construção. Em relação a essa questão do jogo aéreo, eu acredito que ela está sim vinculada a uma questão de estatura, mas ela não pode ser exclusivamente vinculada somente a isso. Eu acho que é uma questão de tempo, de espaço, de colocação, de posição inicial. Eu acredito que hoje a gente sofre um gol de bola parada e particularmente eu sou uma das pessoas mais responsáveis por essa área. Eu acredito que a gente fez o pior jogo defensivo na bola parada contra o América no Campeonato Mineiro. A gente sofreu não só pelo gol, mas a gente sofreu muito nesse aspecto. E claramente tem uma questão vinculada a tempo de treino, a tempo de processo, uma organização nova que a gente está trazendo para esse bloco, que é uma organização mais zonal e que é diferente de quando você traz responsabilidade para o jogador. Então a gente está tentando adaptar, e com certeza com o Jorge, eu trabalho com o Jorge, com certeza a gente vai estar reavaliando constantemente se essa é a melhor forma, ou se, no nosso caso, talvez seja a melhor forma para mim, mas não é a melhor forma para os atletas que a gente tem hoje. A gente precisa rapidamente encontrar soluções para evitar que seja uma fraqueza nossa e estragar uma noite tão bacana como a que foi hoje. Boa noite. A gente teve 52% de posse de bola e a gente teve mais acertos no passes decisivos. Como que você avalia essa transição ofensiva e principalmente esses números, né, superiores ao Palmeiras, para a gente concretizar isso em gols? Obrigado. Eu acredito que é um processo que a gente vai consolidando, pouco a pouco. Eu, sinceramente, volto a falar, eu acredito que se a gente pudesse disponibilizar, e a gente não vai fazer isso, obviamente, as imagens do treino, das duas sessões de treinos que a gente fez, com o que aconteceu hoje no jogo, vocês vão super elogiar nosso poder de análise, com o nosso poder de execução, e sem dúvidas nenhuma elogiar o que os jogadores fizeram hoje em relação à execução de um plano. Então acredito que a gente vai avançando nesse material, avançando nesse protagonismo, e pouco a pouco vai trazendo as respostas que a gente está buscando para o ano do Atlético, um ano, se possível, vencedor ou com protagonismo ofensivo que as equipes do Jorge sempre a possuem. Boa noite, Diogo. Vitória Eggen, do canal Camisa 12. Eu gostaria de saber se tem alguma previsão para a volta do Preciado. Não, o Ângelo não teve uma lesão. O Ângelo tem algumas dores
já recorrentes do próprio passo anterior dele. Eu acredito que hoje o nosso passo, assim como todos os jogadores que chegaram, eles estão num processo de readaptação não só física, mas também de uma forma coletiva de jogar, e que a gente em algum momento vai tentando dosá-los, não por uma questão meramente física, mas também por uma questão física, mas exclusivamente para que a gente consiga colocá-los numa forma global que a gente imagina, aquela que o jogador do modelo Jorge Sampaoli e hoje do atleta do Clube Atlético Mineiro possa compreender e possa executar. Então eu acredito que é meramente uma questão global de que a gente vai recolocando cada jogador que chegou no seu momento. Eu sei que o torcedor tem muita pressa, essa pressa ela é recorrente por novidade. O futebol brasileiro ele é carente de novidade, então o tempo inteiro a gente está querendo buscar novos nomes, porque esses novos nomes trazem esperança, mas acredito que a gente tem que ter um pouquinho de calma, porque a gente pouco a pouco vai colocando esses recém-chegados na forma ideal, não na forma física ideal, mas na forma de jogar do Clube Atlético Mineiro.